resolver os problemas do nosso coração. Mas há um outro problema. Um problema que muitas pessoas não procuram resolver, que é o problema da dureza de coração. A dureza de coração, que a Bíblia chama de esclerocardia, vem a ser a causa de muitos desvios e dissoluções na família. Temos meditado sobre esse tema nestes programas e já vimos que a cura da esclerocardia inclui conhecimento da palavra de Deus e oração. Hoje nós vamos ver o terceiro remédio para a esclerocardia, e esse é a comunhão numa igreja local. Em Hebreus capítulo 3, verso 13, nós lemos: exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O texto nos mostra que nós podemos ser endurecidos pelo engano do pecado, que o pecado é enganoso. E o que nos pode livrar desse engano que vai endurecer nosso coração é a exortação mútua, a exortação diária que se pratica dentro do contexto da igreja. O pecado começa nos enganando aos pouquinhos. E a pessoa vai sendo enganada, vai começando a gostar e vai se acostumando com o pecado. E pouco a pouco o seu coração vai ficando endurecido, de modo que ela já não mais presta atenção, já não mais encara aquilo como pecado e começa a achar normal. É no contexto de uma participação ativa numa igreja local que nós somos exortados e aí nós não nos acostumamos com o pecado. Quando você se afasta da comunhão com os irmãos, você começa a se acostumar com o pecado. Você não começa a achar o pecado uma coisa estranha, começa a achar ele normal. Mas é no contexto da comunhão da igreja que as pessoas vão nos advertindo, que nós vamos ouvindo a palavra de Deus. E aí então nós entendemos que o pecado não é algo normal. E nós vamos lutando contra o pecado. Mas se não tem ninguém para nos avisar, para nos exortar, para nos advertir, nós vamos achando que o pecado é normal, que todo mundo vive assim, que é desse jeito mesmo, e isso vai endurecendo o nosso coração. Tem casais, tem famílias que não se importam em manter um compromisso com uma igreja. Tratam a frequência e participação numa igreja como um item opcional da vida, como um luxo na vida. Esquecem que é lá na participação de uma igreja que nós aprendemos e crescemos. Há tanta coisa para fazer na vida, né? Trabalhos, estudos, diversão, que a igreja muitas vezes é deixada para quando sobrar tempo. Aí acontece aquilo que Jesus disse na parábola do bom semeador em Lucas 8,14. A semente que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer do dia foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os frutos não chegam a amadurecer. Como estas pessoas não são constantemente exortadas, então a palavra de Deus é sufocada na vida dela. Os cuidados rotineiros, a busca por crescimento financeiro, o desejo por lazer, impedem que a palavra cresça e frutifique. Muitas vezes elas procuram a igreja quando os problemas aparecem para pedir socorro. Só que algumas vezes o endurecimento chegou a tal ponto que só a amputação resolve. Por quê? Porque se afastou do convívio e o pecado foi enganando, foi tomando lugar na vida e a pessoa foi se acostumando e o coração ficou duro. Alguns pais não se envolvem nas atividades da igreja
e nem se esforçam para que seus filhos se envolvam. Esquecem que o aprendizado acontece principalmente nos relacionamentos, é de forma relacional. Nossos filhos irão fazer amigos, irão influenciar e ser influenciados, irão crescer, namorar, casar, formar famílias, quer queiramos, quer não. Nós não vamos prendê-los para sempre, mas nós podemos ajudá-los, escolhendo os locais onde eles construirão estes relacionamentos. Podemos influenciar estas escolhas, criando-os na convivência de outros irmãos que estão preocupados em servir a Deus e não deixar que o coração fique endurecido. Estes são os meios de graça que Deus deixou para impedir que nosso coração endureça. O aprendizado da palavra, a oração constante, a participação e comunhão numa igreja local. São estes os remédios que curam e previnem nossa esclerocardia. Se seu lar vive uma boa situação, agradeça a Deus por isso, mas vigie e se mantenha firmado em Deus. Saiba que o pecado vai se aproximando aos poucos, e pouco a pouco ele vai endurecendo o nosso coração. A esclerocardia não acontece de repente. Ela vai vindo pouco a pouco com o engano do pecado. Então, se você ainda tem o seu coração firme com Deus, vigie, leia a Bíblia, ore, se envolva numa igreja, para que ele continue assim. Se por acaso as situações em sua casa se tornaram difíceis, estão complicadas, não perca a confiança. Não desobedeça as ordens de Deus. Clame a Deus. Obedeça a palavra de Deus e espere. Busque o fortalecimento na companhia de outros irmãos. Reúna-se com outros irmãos para orar. Não permita que a sua esclerocardia destrua sua família, destrua sua vida. Lembre-se que Jesus diz que as famílias se dissolvem, que os casais se separam por causa do coração duro, por causa da dureza de coração, por causa da esclerocardia. Então não culpe o seu cônjuge, não culpe a sua família, trabalhe o seu coração, ou melhor, peça para Deus trabalhar o seu coração, mudar sua vida para salvar sua família. Resolver os problemas do nosso coração. Mas há um outro problema. Um problema que muitas pessoas não procuram resolver, que é o problema da dureza de coração. A dureza de coração, que a Bíblia chama de esclerocardia, vem a ser a causa de muitos desvios e dissoluções na família. Temos meditado sobre esse tema nestes programas e já vimos que a cura da esclerocardia inclui conhecimento da palavra de Deus e oração. Hoje nós vamos ver o terceiro remédio para a esclerocardia, e esse é a comunhão numa igreja local. Em Hebreus capítulo 3, verso 13, nós lemos: exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O texto nos mostra que nós podemos ser endurecidos pelo engano do pecado, que o pecado é enganoso. E o que nos pode livrar desse engano que vai endurecer nosso coração é a exortação mútua, a exortação diária que se pratica dentro do contexto da igreja. O pecado começa nos enganando aos pouquinhos.